Meu amado irmão em Cristo Jesus, o Espírito Santo tocou-me para entregar a você esta mensagem, e eu tenho certeza que ela falará ao seu coração e que ao chegar aos seus ouvidos, a sua alma é uma página sagrada de mensagem de Deus para o seu crescimento espiritual e consolação. Quero lhe falar através sobre os sofrimentos de um servo de Deus, Jó, capítulo 16, versículos 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A figura de Jó e o conceito provação são sinônimos. A provação de Jó explica que toda provação é inexplicável. Quando podemos explicar as provações em nossa vida, elas não são mais provações. Como era Jó antes de sua provação? O Senhor mesmo testifica do seu servo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1, 8b. A palavra de Deus destaca-o como uma das 3 colunas do plano da salvação: Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14 e 14. Por que então justamente esse homem singularmente reto e temente a Deus foi tão duramente provado? Muitos pequenos e grandes Jós lutam com esta pergunta. A isso deve-se dizer que a provação de Jó não foi algum tipo de flagelo por causa dos seus pecados, pois para isto ele se firmava muito fielmente no seu Senhor. Mas no primeiro capítulo recebemos uma visão libertadora. A razão da provação de Jó não estava na terra, mas no céu. Podemos ver isto agora. Jó não o podia. A dura provação de Jó começou no mundo espiritual. Ela originou-se do conflito entre Deus e Satanás. Em Jó capítulo 1, versículo 6, vemos Satanás apresentar-se diante do Senhor. E então ouvimos a palavra do Senhor a Satanás: observaste, viste e observaste o meu servo Jó? Mas o príncipe das trevas não quer aceitar a afirmação meu servo dos lábios de Jeová. Não teu servo, mas meu, disse Deus. No mundo hostil, Jó era fiel a este Deus verdadeiro e poderoso. Mas meu, que maravilha quando Deus diz meu servo. Tu abençoaste, diz Satanás. Assim qualquer um pode dizer que é crente, mas toca-o e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Compare os versículos de 8 a 11. Aqui reconhecemos que as provações de Jó não eram, como se diz, golpes do destino, acaso, mas tinham um significado grandioso e profundo. Estava em jogo a honra do nosso Deus, do Senhor Jeová, do Todo-Poderoso. Quem ficaria com a razão? O Senhor ou Satanás? Quem ganharia esta parada? Jó agora se transformara num campo de batalha. Às vezes, meu irmão, você que me escute agora, atravessa provações difíceis, ou já atravessou, ou atravessarás. Porque aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa na rocha, e desceu chuva e sopraram os ventos e encheram os rios. Rios se combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava firmada na rocha. O homem se torna um campo de batalha, de um lado Deus e do outro o inimigo. Porque tu és provado, para que a afirmação de Satanás diante do trono de Deus, de que no fundo não és verdadeiro em tua entrega total, seja desmascarada como mentira. Está em jogo a honra do Senhor. Como é limitado o nosso horizonte. A cada provação ameaçamos perder o equilíbrio interior. Enquanto afirmar-se no Senhor o glorifica, e o falhar
dá razão a Satanás. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como Jó, vemos várias provações e nela resplandece várias vezes sua inabalável confiança no Senhor, a sua fé. Jó não teve uma provação. Entre aquele universo de provação, houve várias provações. Falaremos um pouco sobre a primeira, seu enorme revés nas coisas terrenas. O capítulo 1, de 13 a 17, descreve em breves frases como Jó, num só dia tornou-se um homem arruinado através do roubo, catástrofes naturais, efeitos da guerra. O rico Jó ficou pobre como um mendigo. O período de grandeza acabou, enquanto o terceiro mensageiro lhe levava a sua terrível notícia. No capítulo 1 e 17, veio o último golpe através do relato do quarto mensageiro, que lhe transmitiu a notícia da morte repentina dos seus 10 filhos em uma catástrofe natural. Versículos 18 e 19. Entende bem? Jó não perdeu somente um filho, nem 2, mas todos os 10 de uma só vez. 7 filhos e 3 filhas. Repentinamente, toda a feliz família estava destruída. Uma provação de dimensão inimaginável. Como Jó reagiu a esta provação? Como ele recebeu esta notícia triste, horrível, negra, catastrófica? Como? O que ele disse quando os 10 ataúdes foram afundados no sepulcro recém-cavado, e quando voltou do enterro, ele lançou-se em terra, adorou a Deus e disse: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículos 20 e 21. O inferno, com Satanás à frente, percebeu com admiração e susto como este servo do Senhor, apesar de ter visto ruir toda a sua existência terrena, se firmou inabalavelmente no Senhor. Isto é a vitória na provação. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Em segundo lugar, veio uma outra provação como golpe de um punhal. A segunda provação já é um grau, me parece, mais duro do que a primeira. Aquilo que tinha acontecido até agora estava, por mais duro que tenha sido, fora dele mesmo. Mas agora ele foi atacado pessoalmente por uma doença repugnante, nojenta. Satanás não se deu por satisfeito e poderes de enfermidade atacaram a vida de Jó. Capítulo 2, de 1 a 8. Esta doença deve ter sido do tipo repulsivo, pois altamente respeitado e glorioso Jó, do capítulo 1 e 3, finalmente estava sentado num monte de lixo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. A Bíblia diz tumores malignos. Hoje nós conhecemos esse tipo de enfermidade como câncer. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar a pele, uma coceira nojenta e feridas. Como Jó deve ter implorado a Deus por alívio e cura. Oh Deus de misericórdia, quantas vezes clamamos e chorando, gritamos por socorro, mas a provação continua. Mas não houve resposta do alto, somente gargalhadas e zombeteiras do inferno. Alguns dos meus ouvintes poderão testemunhar o seguinte: nada prejudica
tanto a vida interior, a posição do espírito diante do Senhor, do que os sofrimentos físicos. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar os tumores malignos. Aquela coceira incrível, sem os seus filhos, sem sua riqueza e agora sem saúde. Como Jó reagiu a esta segunda provação? Ele firmou-se no Senhor, ele firmou-se no seu Deus, esse Deus eterno que criou os céus e a terra. Apesar desse Senhor inicialmente não responder à sua oração e aparentemente não lhe dar auxílio, ele disse: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Capítulo 2, versículo 10. O navio da vida de Jó estava ancorado no seu Deus. Nenhuma tempestade era capaz de arrancá-lo dele. Give us thy meadows to recover like that back and now. Aproxima do servo de Deus a terceira provação. Esta terceira provação era ainda mais dura. Pelo menos a mim me parece assim. A pressão foi aumentada ainda mais. Jó tinha um casamento feliz, senão ele não teria boa fama. Sem dúvida, a felicidade de Jó, a felicidade desse servo de Deus, também se devia a este casamento. A fidelidade de Jó ao Senhor e sua vida reta poderiam ser creditadas também à boa influência da sua mulher. A mulher tem profunda influência no casamento, quer seja para a bênção ou para a maldição. Acabe, rei de Israel, nunca teria tido tal terrível fim se não tivesse sido continuamente influenciado por sua mulher Jezabel, figura apocalíptica de uma prostituta. Sansão nunca teria ficado tanto sob o poder do inimigo se não tivesse sucumbido à influência de Dalila. Salomão nunca teria sido abandonado pelo Senhor se não tivesse dado ouvido a mulheres estrangeiras. Mas encontramos na Bíblia também mulheres que tiveram influência abençoadora. Por exemplo, Abigail, que impediu que Davi matasse seu marido Nabal, 1 Samuel 25, de 18 a 35. E a mulher de Jó, até aqui ela o acompanhou completamente o caminho do seu marido, mas então tudo ruiu sobre ela. Ela tinha secado os olhos, chorando sobre os cadáveres dos seus filhos. Oh Senhor, ela viu cada caixão dos seus 10 filhos descerem sobre os sepulcros dos cemitérios. Seu marido, e assim também ela estava, seu marido e ela agora estavam completamente arruinados materialmente. Mas ainda pior, ela via seu marido miseravelmente sentado nas cinzas. Então ela foi vencida pela insatisfação. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Aguenta, filho. Oh Senhor Jesus Cristo, tenha misericórdia do teu servo, da tua serva que me ouve agora. Ela voltou-se contra o seu marido. Eu posso entender a fragilidade da mulher de Jó. Ela voltou-se contra o seu esposo e disse: ainda conservas a tua integridade, ainda seguras a tua fidelidade a esse Deus que não responde a nenhuma oração, jejuns e lágrimas e nem louvores. Eu posso entender a fragilidade dela.
amaldiçoa a Deus e morre. Capítulo 2 e 9 do livro. Em outras palavras, o que adianta agora a tua fé? O que nos vale ser crente? Agora na aflição, Deus não te ajuda. Em imundo desespero, ela cerrou seus punhos contra o céu e afastou-se de Deus. Eu não sei exatamente se ela afastou-se de Deus. Eu não posso julgar esta serva de Deus neste momento de luta e de dor. As misericórdias do Senhor são eternas e se renovam a cada manhã. O casamento de Jó estava ferido e em ruínas. Ele havia sido provado nos bens, nos filhos e na saúde, e agora no casamento. Nossa esposa é a amiga mais próxima, é o próximo mais próximo. E quando nós não recebemos uma palavra de ânimo dela, a nossa confidente, se já estamos fracos e aborrecidos, o que fazer agora? Oh Pai Celeste, como Jó reage a essa terceira provação? Ela o atingiu como um raio, pois ele a amava, era sua esposa. Mas sua reação divina, com grande severidade, que nos coloca admiração, ele lhe lança no rosto do seu monte de cinzas: você falas como uma doida, suas palavras são de pessoas débeis. Assim ele afastou da sua esposa, firmou-se ainda mais decididamente no Senhor. Com esta ação ele já praticou adiantadamente a exigência que o Senhor Jesus fez em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Oh, servo de Deus, como tu me ensinas aqui. Para adiantar, o casamento de Jó foi destruído pela sua reação dura? Não, pelo contrário, ele foi salvo. É aqui que o casamento de Jó foi salvo. Quem na provação escuta mais a carne e o sangue do que é o Senhor, mesmo quando se trata do seu marido ou mulher, o próximo mais próximo, finalmente destrói a convivência juntamente por isso. Desse modo, a veracidade da entrega de Jó ao Senhor foi provada em todas as áreas da vida: materialmente, na família, fisicamente e no casamento. Quando esses 4 fatores vitais ruíram a vida de Jó, resplandeceu o seguinte: Jó se firmava no Senhor. O Senhor era o primeiro em sua vida, primeiro Deus. Em última análise, os seus negros propósitos de Satanás com Jó contribuíram para a glorificação do Senhor, pois Jó firmou-se no seu Deus. Falas como doida. Jó conheceu que esta mensagem não era do céu, que o inimigo havia alcançado lugar no coração da sua esposa. Mas ainda vem a 4ª provação. Jó, o homem que perdeu sua boa fama. A 4ª provação foi ainda mais dura. As coisas vão ficando difíceis. Foi mais dura no seu caráter do que as anteriores. Digo no seu caráter porque a honra diante dos homens é uma substância vital.
firmemente defendida, mesmo por Jó, que disse francamente: ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Capítulo 29, 11. Mas agora que tudo tinha ruído, tinha caído por terra sobre ele, a opinião geral das pessoas voltou-se contra ele. Começou a conhecida campanha de cochichos e dizia-se: algo não deve estar certo em ordem com este homem. Talvez alguns profetas e filósofos, alguns sábios e entendidos, começavam a dizer: este homem deve ser um monstro, deve ser um dos piores pecadores da terra. O capítulo 19, de 13 a 16, fala disso. Reconhece-se toda a amargura e aflição nessas poucas palavras. Desampararam, esqueceram de mim, me têm por estranho, vim a ser estrangeiro, meu hálito é intolerável à minha mulher. Parece mesmo que Jó chorou alto quando disse: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Capítulo 19, versículo 9. Jó experimentou em todo o alcance como a língua do próximo é sem misericórdia. Aquele julgamento sem a divina revelação, da qual Jesus tem nos prevenido no Sermão da Montanha: não julgueis para que não sejais julgado. Se o teu irmão for apanhado em alguma ofensa, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Mas também aqui sua reação foi de maravilhoso valor, enquanto todo o apoio, sim, toda certeza desaparecia à sua volta, ele exclamou: sim, gritou, eu sei. O que você sabe, Jó? O que você sabe? O que sabes, Jó? Não tens mais nenhuma certeza? Pois tudo te foi tirado. Não houve mais? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Capítulo 19, 25. E assim aconteceu o maravilhoso. Nessa quarta provação, a figura do Redentor, do Cordeiro, resplandeceu cada vez mais claramente. Quanto mais Deus pode levar um homem ao ponto zero, ao máximo da provação, tanto mais ele se aproxima de Jesus. Nossos inimigos e algozes só faz com que o servo de Deus se aproxime mais de Jesus Cristo. O ponto zero da provação chama-se Gólgota. A cruz, o Filho de Deus, estava neste ponto zero, e é para lá que Jó caminhava. Já passaste por lá? Ele passou pelos níveis da provação de Jó, Jesus Cristo, em medida ainda muito maior. Seu esvaziamento foi completo quando estava dependurado na cruz. Ouçamos o que ele diz através da boca de Davi: todos os que me vê zombam de mim. Salmo 22, 7. Olha como Jó foi levado ao mesmo nível, sim, ao caminho de Cristo. Eu sou o caminho, como ele exclamou: Redentor, Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Está ficando claro para nós agora a razão das duras provações na vida deste servo de Deus, na minha e na sua, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Agora posso dizer, eu sei que o meu Redentor vive. As provações querem fazer com que Cristo
nasça cada vez mais em você. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, não simples vencedores ou conquistadores, como os que conquistam uma medalha nos Jogos Olímpicos em qualquer país deste universo. Lá no ponto zero, o ponto zero é a cruz. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Onde certezas terrenas desaparecem, irrompe a poderosa certeza da fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Não devemos também esquecer aqui que lá onde a morte encarava Jó, interior e exteriormente, de todos os lados, a vida do Redentor se revelou cada vez mais poderosa através dele. Servo de Deus, lembre-se das palavras de Jesus: não te deixarei, não te desampararei. Eu sei que o meu Redentor vive. Aqui finalmente cristaliza-se ainda algo maravilhoso. Jó agora não possuía mais nada. Ele não tinha mais nada na terra de que pudesse dizer: isto é meu. Tanto mais triunfante ele exclamava: agora, eu sei que o meu Redentor vive. Oh, glorioso Deus de amor! Poderemos entender aqui quando o apóstolo Paulo diz: eu estou morto. Quando não sobrou mais nada na vida de Jó, permaneceram ainda o Senhor e Ele mesmo. Como se tornou íntima a relação com o seu Senhor através dessa provação: eu sou seu e Ele é meu. Jó agora afirmava-se tanto mais no seu Senhor. Ele foi revelado do Filho de Deus. Ele esteve no Calvário neste momento. Glorificado seja o nome de Jesus. Mas nós ainda temos a quinta provação. Os melhores amigos de Jó e os seus irmãos no Senhor afastaram-se dele interiormente. Os melhores amigos e irmãos no Senhor Jesus afastaram-se todos. Não ficou ninguém perto de Jó. Essa quinta provação deve ter sido ainda mais dura, pois os laços espirituais são mais fortes do que os laços de sangue. Jó tinha verdadeiramente amigos espirituais que provaram a sua amizade, chorando amargamente com ele na terra durante 7 dias e 7 noites, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Capítulo 2, 12 e 13. Isto era amizade de profundo conteúdo, amizade espiritual. Mas agora o terrível: quando os amigos começaram a falar com Jó, apesar de o fazerem muito piedosamente, falavam sem entender sua aflição. Meu amado irmão, não fale se você não tem consciência da revelação divina. Faltava-lhe qualquer compreensão para as profundezas a que o Senhor tinha levado os seus servos. Eles quase o mataram com suas piedosas citações e ensinos, de modo que Jó finalmente implorou: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim. Capítulo 19, versículo 21. Meu amado, não fuja do seu irmão, compadeça-se, não dê as costas àquele que te busca. Como deve ter sido profunda a solidão de Jó. Os melhores amigos e os mais íntimos o deixaram, mas também aqui resplandece a figura do Senhor Jesus, que na hora da maior provação foi abandonado pelos seus discípulos. Um o traiu, o outro o negou, outros o desampararam e ele ficou só. Aquele que
levado por Deus passo a passo para o ponto zero, frequentemente também é menosprezado pelos melhores irmãos. Você pode entender isso agora, meu amado irmão? Porque você tem sido abandonado e desprezado, é porque Deus está te levando para uma experiência profunda que poucos, não todos, mas deveremos lembrar da palavra do apóstolo Paulo: importa-nos por muitas tribulações entrar no céu. Paulo afirma isto em outra escritura: todos me abandonaram, segundo Timóteo 4,16. Já passastes por isto? Estás passando? Firme as estacas da sua fé em Jesus Cristo. Quanto Jó, como figura profética, aproximou-se também desta reação do Senhor Jesus. Quando Jesus estava dependurado na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes. A reação de Jó diante dos seus irmãos, sem compreensão e portanto de coração duro, foi a mesma. Orava pelos seus amigos, capítulo 42, versículo 10. E sacrificou por eles. Com isso vejo nele não somente o Cordeiro de Deus, mas também a orientação de Jesus Cristo, do Espírito de Cristo, isto é, a orientação sacerdotal. Mas aí vem, meu amado irmão, a sexta provação, a provação espiritual de Jó. A sexta provação que veio sobre Jó foi de caráter completamente diferente. Ela foi a provação da palavra de Deus. Preste atenção, ela foi a provação da palavra de Deus. Será que Jó, na sua situação, não falharia se fosse confrontado com a repreensão da palavra de Deus? Será que ele não endureceria o seu coração? Lembra, a finalização triunfal da provação sempre é precedida ainda da julgadora e repreensora palavra de Deus. Nenhum homem é justo diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem desta glória, desta misericórdia salvífica. É prova de orientação espiritual quando um filho de Deus provado imediatamente busca as palavras consoladoras em Deus, corre para a palavra, abre a Bíblia, ora, busca profecias. Toda provação exterior, por mais dura que seja, purifica nossa alma, mas a palavra de Deus julga ainda mais profundamente e renova. Hebreus 4:12, 1 Pedro 1:23, Salmos 107:20, Mateus 8:8. Essa palavra do Senhor veio a Jó através de uma quarta figura. Ela não foi contada entre os três amigos. Ela foi chamada Eliú, capítulo 32:2. Eliú significa Ele é meu Deus. Eliú também diz: ainda tenho argumento a favor de Deus, capítulo 36:2. E então a palavra de Deus através de Eliú atingiu a Jó com duros golpes. Também tu não és inocente diante de Deus, capítulo 34, 11 e 12. Contra as palavras dos três amigos, Jó tinha se defendido, retrucado ardentemente. Como ele reagiu agora às afirmações de Eliú? Como Jó reage à palavra do Senhor? Ele curvou a cabeça, ele ficou quieto, ele deu razão a Deus na sua palavra. Se Jó tivesse rebelado contra a palavra de Deus, se ele tivesse se fechado, não teria experimentado o coroamento da provação. Mas Jó humilhou-se sob a palavra. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Lembro-me quando os discípulos disseram: sob a tua palavra lançaremos a rede. Saulo caído cego lá na poeira: quem és tu, Senhor? Levanta-te, vai à rua direita, lá te será dito o que deves fazer. E ele obedeceu a palavra. Obedeça a palavra de Deus, o plano de Deus para com você, meu amado irmão. Não é fácil,
Não é coisa fácil. Nós não estamos falando de coisas fáceis, nós estamos falando de mistérios divinos, de coisa que às vezes nós não entendemos também. Só vamos até certos pontos e depois continua o mistério divino. A sétima e última provação de Jó, o coroamento da provação, a revelação do Senhor na vida de Jó. Estamos aqui diante de uma grandiosa contradição, mas que na verdade não é uma contradição, pois por um lado esta última provação foi a mais difícil para Jó, mas por outro lado a mais gloriosa. A partir do capítulo 38, o Senhor mesmo revelou-se a Jó, mas rejeitando-o, ele enfrentou um juízo ao Jó julgado na palavra, no redemoinho e em sua pessoa. Eu vou repetir para você. Ele enfrentou em juízo ao Jó julgado na palavra, no redemoinho e em pessoa. E aqui resplandece mais uma vez a figura do Redentor quando estava morrendo. Lá estava ele dependurado na cruz do Gólgota, completamente esvaziado de tudo e abandonado por todos. E então o céu fica negro e Deus se revela a ele. Imediatamente antes do coroamento da sua aprovação, Jesus experimenta o mais difícil, pois Deus se revela a ele, rejeitando-o. Ele afasta o seu rosto do seu filho, e Jesus grita alto. A Bíblia diz: ele exclamou em alta voz, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Qual o meu crime, qual o meu pecado? E Jesus não tinha pecado, ele era justo. Jó viu a santa majestade de Deus, e sua reação prova mais uma vez que através de tudo ele firmou-se inabalavelmente no Senhor Todo-Poderoso, o Eterno. Até agora Jó sempre ainda via a si mesmo, vendo-me algum olho, capítulo 29, 11. Mas agora no ponto zero da sua vida, ele era capaz de ver o Senhor. Ele via o Senhor. Capítulo 42, versículo 5. Mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Então Jó sucumbiu interiormente diante da face de Deus. Ele mesmo escreve o seu ponto zero: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Capítulo 42 e 6. Com isto o Senhor tinha levado Jó para onde o queria, ao ponto zero, o ponto do Calvário. Culpado, disposto ao arrependimento, Jó não era mais nada. Quando os olhos de Jesus se fecharam, ele morreu. Os homens disseram triunfantes: agora ele não é mais nada. Mas justamente aí a vitória de Jesus começou a ser poderosamente efetiva. Crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13, 4. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Jó representou isso profundamente, firmando-se no Senhor, na provação, pois depois foi tanto mais abençoado. A vida irrompeu nele. No seu nada derramou-se a plenitude de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos, deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. Compreenda, amado, o afastamento das pessoas quando você está chegando ao ponto zero do Gólgota. E todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele, isto fala de comunhão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Capítulo 42, 10 e 13. Por que te defendes contra o ponto zero? Por que estás esperneando? Cuidado com as suas palavras, amado. Por que recusa seguir o caminho para o Gólgota? Diz hoje um sim. Diga sim. Diga comigo sim. Diga comigo glória a Deus. Completo ao Senhor, sim à tua aprovação, sim ao teu caminho de morte, pois Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Oh, amado irmãos, meu amado irmão em Cristo Jesus, meu amado irmão em Cristo Jesus, siga o seu caminho, seja crente, ame ao Senhor, vá ao ponto zero. Deus vai mudar a sua sorte, está na sua palavra. A bênção de Deus está te alcançando, para a glória do nome de Jesus. Deus está glorificando o seu nome. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sendo glorificados na provação da sua vida. Deus te abençoe.